Ok. 1 Samuel 14. Então vamos, antes de entrarmos no texto, fazer nossas considerações iniciais aqui. O texto passado, Samuel anuncia o fim da dinastia de Saul. Lembra-se disso? Saul desobedece Samuel. Ele tem uma série de problemas ali. E então Samuel comunica a Saul que por causa dessa desobediência, Saul perdeu a dinastia. Não só o reinado dele está comprometido, mas a dinastia também. Então ele perde isso, ele sabe disso agora, e ele fica com 600 homens, não é isso? Lembra disso? Sozinho, com 600 homens, diante de um exército gigantesco de filisteus, que o texto diz era como a areia do mar. E ele está sem armas. O final do capítulo 13 diz que ninguém tinha arma de ferro, porque isso era do monopólio filisteu na terra. Só eles podiam fazer armas de ferro. Só quem tinha arma de ferro? Saul e Jonatas. O restante tinha pau e pedra, né? É isso que tinha lá. Então a situação do capítulo 14 aqui, ou do final do capítulo 13, é uma guerra que não é nada promissora para Israel. Israel está com um problema sério diante de um inimigo que é muito mais armado, muito melhor armado, está numa posição melhor. E agora Saul não é mais o rei legítimo. Começa-se a ver aqui o declínio de Saul. E porque Israel procura um rei segundo as outras nações, né? Não agiram por fé no Senhor, mantendo-se dependentes do Senhor, que sempre guerreou por Israel, mas não, Israel quis um rei como as outras nações, porque eles foram pelo que eles viam. E Saul visivelmente era alguém ok, né? Visivelmente era um cara muito bom, era alto, mais bonito, tinha todas as qualidades físicas de um rei guerreiro, mas nós vemos as características de personalidade dele não eram nada boas, né? Agora o enfoque aqui desse capítulo, que terminou o capítulo 13, com uma tensão. O que vai acontecer? Veja aí no final do capítulo 13, que a guarnição dos filisteus vai para um desfiladeiro de Micmas. Então agora eles estão posicionados no topo de um desfiladeiro. E é muita gente bem armada, lembra? Muitos carros de ferro, cavaleiros, contra 600 homens, que foram debandando e sobraram 600, lembra? Eram 3.000, foram debandando com medo, se escondendo em cavernas, se escondendo em túmulos, nos buracos ali. Esses eram israelitas, diante do exército filisteu. Agora o capítulo 14 tem um foco em Jonatas, que nós sabemos que é o filho de Saul. Curioso, quando nós fomos apresentados a Jonatas no capítulo 13, veja aí, 13:2. Saul escolhe 2.000 para ele em Micmas e 1.000 fica com Jonatas. Ali Jonatas quem é? Ninguém sabe ainda, só é dado o nome dele. Ele só é explicado quem é Jonatas no versículo 16 do capítulo 13, que é, tá vendo lá? 13:16. Saul e Jonatas, seu filho. Curioso que fala seu filho ali, depois que falar que ele perdeu a dinastia. Agora tem um filho que é guerreiro também com ele, mas que não vai ser o próximo rei. Mas o foco aqui agora é Jonatas. É a batalha contra os filisteus. Lembrando algo também importante. Quando o Senhor disse a Samuel quem era o rei de Israel que Deus estava levantando, em 1 Samuel 9, Deus fala para Samuel: ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Essa é a palavra que Samuel tem para ungir Saul como rei. E a batalha começa contra os filisteus. Nós vimos semana passada, quem é que toma a iniciativa? Jonatas, não é Saul. Saul está sempre um passo atrás, ele está sempre reagindo ao que já fizeram. E Jonatas que dá o passo inicial, semana passada, no capítulo 13. Saul não era um líder que confiava no Senhor, não tinha características de líder, né? Então, um tema fundamental aqui que nós vamos ver, a partir de agora, mais claramente, é um contraste entre Jonatas e Saul, ou entre fé e medo, entre confiança no Senhor e falta de confiança no Senhor. O autor quer nos mostrar isso.
Ele já está nos mostrando, a partir do capítulo 13, que Jonatas vai e faz o que tem que fazer, né? Quando pergunta, ele vai, filisteu, tem que morrer. É Jonatas que faz isso, Saul não faz. Então aqui, esse contraste vai ser cada vez maior. O medo motiva as ações de Saul. A fé e a confiança vai motivar as ações de Jonatas. Jonatas é o oposto de Saul. Então, isso nós vimos lá no primeiro estudo, que foi a abertura do livro de Samuel, que o autor gosta muito de contraste. É Ana e Penina, não é? É Eli e Samuel, é Saul e Jonatas, daqui a pouco é Saul e Davi. Ele vai trabalhar com muito contraste para mostrar, olha quem é o legítimo aqui. Vejam quem tem a legitimidade, né? Saul é um símbolo de Israel, que vai pelo que vê. Jonatas é o símbolo da fé, que vai pelo que não vê, mas crê. É isso que é fé, não é? Hebreus 11. A certeza do que não se vê. Jonatas é esse, ele tem uma promessa e ele não vê, mas ele sabe que é promessa. Então a minha ação vai ser fundamentada em promessa. É isso que é Jonatas. Então essa fé que nós vamos ver hoje de Jonatas está contrastando com a fraqueza espiritual de Saul, com a incapacidade de Saul de enxergar as coisas pela fé. E hoje a gente vai ver que o relato também é muito irônico. A gente vai dar algumas risadas hoje, vendo essas ações de Jonatas e Saul. Vamos lá então no nosso texto. Sucedeu que um dia, então veja, o que está acontecendo aqui? Israel está acuado em Gibeá, com 600 homens. Do outro lado, a gente vai ver essa geografia já, está filisteus, não dá nem para contar quantos tem, em cima de um desfiladeiro, prontos para atacar. Israel está com medo, com um rei que não é legítimo, sem armas. Ou seja, vai dar tudo errado agora. Acabou Israel, acabou o reino. Vamos ver. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro, seu moço, é um moço que carregava armas, carregava as coisas para ele: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não fez saber a seu pai. Olha quem é Jonatas. O que ele tem que fazer com o filisteu? Matar. Então ele tem que ir. Esse é Jonatas. Então, por que Jonatas não conta para o pai o que ele vai fazer? Você conhecendo Saul até onde você conhece aqui, ele fala assim: aqueles caras lá tem que morrer. Imagina ele falando, né? Esse povo não é povo de Deus, ele tem que morrer. Vem cá, vamos lá. Não vou falar para o meu pai. Por que ele não fala para o pai? Você acha que Saul ia deixar? Claro que não. Saul está fazendo contas. Saul está com medo. Saul não quer fazer nada que saia do controle dele. Ele quer ter controle na mão. Ele vai ser assim o tempo todo. O Davi ele é assim. Ele quer ter o controle na mão dele. E Jonatas fala: vamos lá, vamos atravessar, né? Jonatas parece o Davi, né? Muito. O espírito, assim, a personalidade. Muito parecido com o Davi. E Davi foi também. Quem é esse aí que está Quem que é esse aí que está falando? Tem que ir lá matar. Tem que ir. Esse gigante então vou. aí. É isso, Jonatas é muito parecido com Davi. Então, ele não quer, ele sabe que o pai é incrédulo, o pai ia vetar isso. Papai, vamos lá atacar? Não, mano, imagina, peraí, tem uns 600, ele está fazendo conta. E aí talvez ele não quisesse ser insubordinado ao pai, mas ao mesmo tempo ele é ousado, ele tem coragem, né? Ele quer levar adiante o que Deus mandou fazer. Então, quando a gente estuda a vida de Saul, a gente encontra cada vez mais evidência de que é um cara obcecado por controle, a ponto do filho não falar: pai, vamos atacar. O filho não quer falar para o pai isso. Ele vai invejar sucessos dos outros daqui para frente, vai ser alguém muito invejoso, suspeita de qualquer estratégia que ele não tivesse criado. Enfim, esse é Saul. Mas Jonatas é o único homem, além de Saul no exército, que tem uma arma de ferro. Lembra? Terminou assim o capítulo passado. Só ele e o pai tinham uma arma de ferro. Ele tem o seu próprio equipamento. Então, ele tem uma espada, não é para guardar. Espada é para agir. Eu tenho uma espada, eu vou usar essa espada.
né? Ele não tinha um plano definido, mas talvez estivesse cansado de ver o exército parado. Com o outro lado lá parado, gente, vamos fazer alguma coisa. O não já tem. O não já tem. Essa é a segunda vez que ele lidera algo. Semana passada ele também. O pai estava em outro lugar, mais alto, justamente em Miquimás, Saul estava, e Jonatas estava em Gibeá, onde tinha uma guarnição. Saul estava com 2.000 e Jonatas com 1.000. Jonatas que derrotou. Então, esse é Jonatas. Corajoso, né? Mas é uma coragem com fundamento, a gente vai ver. E Saul? Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Nilgron. Esse debaixo também pode ser sentado. Tinha uma árvore, uma romeira. Ele estava sentado debaixo da romeira em Nilgron, na extremidade de Gibeá dos benjamitas. E o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Então olha só, Jonatas está indo atacar o filisteu, enquanto Saul está sentado embaixo de um local onde se discute, onde se decidem coisas, onde se julga. Lembra que Débora julgava embaixo de uma palmeira? Então, árvores frondosas assim. Alguns manuscritos talvez tenham uma ideia também de uma caverna, é possível, o que for. Ele está parado. É isso que o autor está nos dizendo. Saul está parado, esperando algo. Tá? Esse é um contraste primeiro. A disposição de um e a falta de disposição do outro. Só que o outro é o rei, gente. É o homem mais alto de Israel. Apesar de tudo que Deus tinha feito por ele, tudo que Samuel tinha ensinado a Saul, Saul não era um homem que tinha iniciativa, confiante em Deus. Saul está isolado, com 600 homens, que não tinham sequer armamento básico para combater com lanças e espadas. Consequentemente, ele está esperando, ele não tem iniciativa militar. Então, ele está esperando alguma coisa. Olha esse versículo 3. Aías, filho de Aitube, Aías você não conhece, Aitube também a gente não conhece, irmão de Icabode. Icabode eu conheço. O que significa Icabode? Foi-se a glória. Filho de Finéias, Finéias eu lembro, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. Quem? Eli? Não. Quem é sacerdote? Aías. Isso tudo aqui é uma explicação de quem é Aías. Aqui termina. Esse Aías é sacerdote do Senhor em Siló. Ele trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Quem está com Saul? 600 homens e um cabra que é sacerdote, que é de que família? De Eli. O que você se lembra que Deus falou sobre a família de Eli? Eu estou tirando vocês disso. Acabou. Quem está ao lado de Saul com a estola sacerdotal que tem Urim e Tumim para consultar ao Senhor? Alguém da família que foi tirada do sacerdócio. É essa pessoa que está com Saul. Vocês conseguem entender o que Saul está fazendo? Né? Ele não tem mais o apoio de Samuel. Não tem mais. Samuel deixou Saul. E agora ele se volta para o bisneto de Eli. Para orientação. Para orientação de Deus. Quem era para estar com Saul? Samuel. Mas não é. Quem está? Aías. Que foi alguém que perdeu a legitimidade do sacerdócio. O Senhor tirou. Foi-se a glória significa Icabode. Não é? A glória de Deus partiu com Icabode. E Saul está voltando à família do foi-se a glória. O autor está dizendo aqui mais do que parece, gente. O que a gente tem que ler aqui é: a equipe de Saul é a equipe dos rejeitados por Deus. Ele e Aías. Essa é a equipe do rei. Então, nessa estola sacerdotal, como eu disse, tinha o Urim e Tumim, que era para saber a vontade de Deus. Deus falava por isso, né? Por alguma situação específica. E a ausência de Samuel trazia uma preocupação para Saul. Eu não tenho direção, eu preciso de alguém. Então, a gente fica sabendo aqui que ainda continuou-se a linhagem de Eli, mas já era desaprovada, mas continuou-se. Samuel que é o aprovado. Ele era sacerdote. Ele era sacerdote. A gente sabe então que
continuava-se o sacerdócio, ainda que pela família não mais legítima. Nós vamos ver lá em 1º Reis ou 2º Reis que vai acabar de fato a linhagem deles, mas não acabou ainda. Eles estão tendo filhos. Essa história, ele dizia, trazia a história sacerdotal, quer dizer exatamente o quê? Trazia com ele aquela estola, aquele Sim, colete, colete, onde tinha o Urim Tumim, para que ele soubesse a orientação de Deus. Lembra? O que o Senhor quer falar sobre nós nessa batalha? Vamos ver no Urim Tumim, que ficava na estola, no peito do sacerdote, era o Aías. É esse que Saul vai consultar. Então, veja, o segundo versículo fala que o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Então, olha a capacidade até dos que ficavam olhando ali, né, dos sentinelas. Não viram Jonatas sair como seu escudeiro. O que o autor está nos dizendo é que tem uma bagunça espiritual e militar no exército de Saul. Você tem alguém que não é mais legítimo para dar as orientações vindas do Senhor. Ele quer que o Senhor fale de alguma maneira, chama ele mesmo, mas não é mais legítimo. E o povo nem sabe que Jonatas saiu. Jonatas é um filho. Olha a bagunça que está nesse arraial, nesse exército de Saul. Muito ruim. 4. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro, outra. Então agora o autor fala: o que tem a ver geografia? Calma que você vai saber. Jonatas está em um lugar, e aqui eu vou pôr o mapa para a gente ver. Saul está em Gibeá com seus 600 homens embaixo da romeira, e Micmas é aqui, tá? É aqui que vai acontecer essa batalha. Dentro do caminho, desse caminho aqui, tem uma penha, tem uma montanha, uma pedra íngreme dos dois lados. O que Jonatas tem que fazer é sair de uma montanha íngreme, descê-la e subir outra, para chegar até os filisteus. Tem um vale embaixo, ele tem que caminhar isso. É uma rocha. É uma rocha íngreme. Ele está sozinho com o seu escudeiro, é a pé. Então ele sabe dessa dificuldade, ele está vendo do outro lado, mas é um vale com duas rochas íngremes. Tá? Isso é útil para o nosso texto. Uma se chamava Moisés e outra Sené. Então, o que tem a ver isso com a história, pastor? Em hebraico, aí a gente vai ter que ir para o hebraico. Em hebraico, veja aí, Moisés significa escorregadio e Sené, espinhento. Tire suas conclusões do caminho que Jonatas deveria fazer. Ele ia passar por uma rocha escorregadia e chegar em outra espinhosa. Isso é encorajador ou não? Nada encorajador. O que o autor está nos dizendo é: olha a situação que Jonatas fala, tem que ir lá. Não, mas tem a escorregadia e a espinhosa, mas eu tenho que fazer o que Deus mandou fazer, né? Esses dois penhascos eram inacessíveis. Se você fosse parar para pensar, por isso que ele falou para o pai. Ele está indo para um lugar inacessível. É muita ousadia querer ir a pé por um lugar desse. Então, a linguagem é extremamente significativa. Ele descreve o terreno que Jonatas tem que caminhar com detalhes. Ele precisa descer um penhasco e subir outro para alcançar esse destacamento filisteu. Ele viu nisso não uma dificuldade, ele viu uma oportunidade. Isso vai me ajudar. Esse penhasco vai ser útil. A gente vai ver por que já. Então, ao contrário do que nós vemos, Jonatas via a oportunidade. Esse é Jonatas. Vamos lá. Uma dessas penhas, desses penhascos, se erguia ao norte, de frente de Micmas. Então, quem está em Micmas? Filisteu. Então, uma está de frente para Micmas e a outra ao sul, de frente de Geba, ou Gibeá, que é onde está Saul. É exatamente essa geografia que eles vão ter que enfrentar. Ok. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vamos desistir, cara.
é escorregadio e é espinhoso. Não, ele diz: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Gente, isso é bonito. Igualzinho Davi, mas o que ele está falando com isso? Eles não são o povo da aliança. O que é um incircunciso? Quem não é povo de Deus. Circuncisão é quem é povo de Deus. Olha o termo que Jonatas usa com relação ao Deus da aliança, com relação ao povo da aliança. Vamos passar, vamos atacar esses incircuncisos. Igual Davi falou: o que é esse incircunciso que você está falando aí do nosso Deus? É incircunciso? Não é do povo. Então Deus já é contra ele. Porventura, ou outra tradução, talvez o Senhor, Yahvé, Deus da aliança, nos ajudará nisso. Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou poucos. Gente, esse é o versículo chave do nosso capítulo. Olha o que esse menino fala. As motivações dele agora aqui ficam claras, né? Ele considera o quê? Filisteu, incompatível com Israel, que são incircuncisos. Ele era bem jovem ainda? Não, a gente não tem a idade dele descrita. Ele é filho de um rei que está numa guerra. Então, ele não deve ser alguém muito velho. Jonatas. Saul não deveria ser muito velho. Ele está numa batalha, ele está liderando homens, ele vai lutar aqui. Então, não devem ser pessoas idosas, certamente. Então, eu colocaria aí mais de 20 anos Jonatas, 30, quem sabe. Saul também aí com uns 50. Alguém apto a lutar. Os dois, aptos a lutar. Duas dúvidas. Sim. Primeira, no caso aqui, fica claro então que Jonatas está sempre tomando iniciativa e fazendo aquilo que era para Saul fazer como líder. Perfeito. Aí, É isso que o autor quer mostrar pra gente. Exato. Tipo assim, dá a impressão que ele, não sei se ele chegava a ouvir as orientações que Saul recebia, e como Saul não executava, ele ia lá e fazia. Tem Olha, essa possibilidade. é possível que ele tenha sabido do que Samuel falou a Saul. É bem possível, era o filho. Samuel ainda estava ali, então na infância de Jonatas, na adolescência, Samuel estava presente. Samuel foi visitar ali Saul. Então é possível que ele tenha sabido sim do que era para Saul fazer. Nós não temos isso textualmente, mas nós sabemos pelas atitudes dele, é possível que ele soubesse que Filisteu é para matar. Filisteu, Deus mandou tirar. É muito possível. Pelas atitudes dele. Ele não precisa que ninguém mande. Ele vai. Mas ele tinha que fazer. Tem que fazer. Eu vou fazer. Exatamente isso. O autor quer mostrar isso pra gente. O contraste. Até mesmo por isso que ele não falava com o pai dele. Ele não queria fazer. Ele percebeu que o pai era alguém. Ele vai me... O pai ia colocar empecilho. Eu não vou. O pai ia barrar ele. Fala, já. Que ele não falava com o pai, né? Tem outra visão. O pai tem outra visão. Mas ele está indo. Só a segunda. Sim, sim, pois não. No início você falou que Samuel já tinha falado para Saul que era o fim, né? Não ia mais. Só que na aula passada a gente aprendeu que Saul reinou 40 anos. Isso. Então esse período já era no final do reinado dele ou mesmo... Essa é a nossa dúvida, porque o autor está preocupado em mostrar em que momento do reinado é isso. Ele diz, tá, se você olhar no versículo 3, no capítulo 3, versículo 1, um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano aconteceu isso. Lembra que esse versículo está cheio de disputa de manuscrito? Nós não sabemos em que estágio do reinado está. Ainda tem muito a acontecer. Então o autor não nos dá essa... Eu também não... estudando isso, não tem essa informação concreta. Em que período está? Final, metade, não sei. Tá bom? Então, olha só, Jonatas, no versículo 6 aí, ele age com base em quê? Fé. Fé. É isso, ele considera que essa batalha não é entre Israel e os filisteus, é entre o Deus da aliança e gente que não é da aliança, né? Por trás dessas ações dele estava uma convicção de fé, que não se apoia em circunstância favorável. Como a gente é incrédulo, porque nós somos muitas vezes
nós fazemos com base na circunstância estar favorável para nós. Ah, então agora eu faço. Completamente o contrário aqui. E também no que ele sabia que Deus já tinha feito. Esse é o ponto. Ele não é louco, ele não é Não é que assim, vamos que vamos. com loucura. Ele sabe o que Deus falou. E sabe o que Deus pode fazer. Isso é fé. Não é uma loucura impensada, é com base no que eu sei, eu faço, ainda que seja tudo desfavorável, mas eu sei de uma palavra de Deus. Com base nisso, pode ter penha íngreme, escorregadia, espinhosas, milhões contra mim. Eu tenho uma promessa e uma palavra de Deus. Com as circunstâncias desfavoráveis, eu vou. É isso que Jonatas, é essa a motivação dele. Ele estava convencido de que o fator decisivo era Deus vai agir. E olha, ele é humilde. Se talvez, eu não sei nem se ele vai agir. Se porventura, né? Não é que ele questiona a capacidade de Deus salvar, não é. É se for da vontade de Deus, ele vai nos dar esses homens. Porque para Deus não precisa de muito. Excelente. Se você lembrar de Daniel, não é dos amigos dele. Quando mandam tocar música, todo mundo se ajoelha, ficam 3 em pé. Olha lá, rei, aí pega os 3. Por que vocês não se ajoelharam? Vocês vão para a fornalha. Se Deus quiser nos livrar, Ele livra. Se não, Ele não livra. Mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Muito similar. Se Deus quiser, Ele mata todo mundo, não precisa de um. Provavelmente, ele está se lembrando do livro de Juízes. Sangar foi um juiz que acabou com o filisteu com 1 aguilhão de bois. Um matou 600. Capítulo 3 de Juízes. Gideão pegou exército de 32 mil. Deus falou, tem mentira. Saiu 22 mil da primeira leva. Ficou 300. Deus acabou com os midianitas sem que eles pegassem numa arma. O que é isso que Jonas sabe? É a história do povo dele que ele sabe. No Mar Vermelho, o que Deus fez? Não pegaram nenhuma arma. E Deus derrotou o inimigo. Essa é a certeza de fé dele. Ele afirma o poder de Deus, mas a soberania também na decisão. Ele é soberano. A fé de Jonatas não dá ordem a Deus. Percebeu? Ele não determina, ele não exige de Deus nada. Ele diz, se ele quiser, ele arrebenta com tudo isso aí. Fala, já. Você falou que provavelmente ele está lembrando, né? Ele conhece. Então, o povo sempre tinha acesso à história? Como que é Sim, o acesso? está escrito. O sacerdote, a leitura, o Shabá. O acesso a Torá estava escrita. Sim, nós estamos aqui há mais de 400 anos depois de Moisés. Ele já tem o livro da lei. Ele já tem. Mas Saul não conhecia. Mas Saul não tinha acesso. Ou se ele não tinha acesso, eu não sei, eu acho que ele tinha. Ele não tinha obediência. Ele tinha acesso. O povo era guiado pela lei. Já estava escrito, tinha tabernáculo, se tinha tabernáculo, tinha como construí-lo, tinha a Arca da Aliança, tinha tudo, já de Êxodo para frente, já tinha tudo aqui. A questão é a obediência. O texto não precisa nos dizer que eles tinham, mas nós concluímos tanto pelo fato da cronologia, eles têm os livros escritos, quanto pelo fato de haver sacerdote, de haver trabalho religioso. Se tinha trabalho religioso sendo feito, tinha a Torá. Certamente. Raquel. Essa fé no Jonas Uhum. foi Deus que pôs. Certamente. E a não fé do Saul, Saul foi Deus que pôs. ele levantou um homem segundo o povo pediu. É esse homem que vai ser o líder de vocês. É esse homem aí, porque vocês pediram alguém conforme as outras nações. Então está aqui o tipo de homem que vocês vão ter. É esse homem. Só no caso dela, tinha a tradução oral também dos pais a filhos, né? Foi a ordenança
capítulo 6. Contaremos aos nossos filhos. Isso, e as vindouras gerações, o ensino oral, mas a Torá é a base, certamente, mas o ensino oral da lei de Deus. Isso era uma tradição. Se tinha a lei, se tinha ensino oral, é baseado na lei também. Então, a lei estava ali, tá? Eles tinham esse histórico. Então, a fé de Jonatas aqui, veja, não é por ser fé que elas sempre tem que dar certo. A fé é falar, se Deus não quiser fazer, Ele não faz, mas eu vou agir conforme Ele disse. Isso é fé. Me lembra muito Davi, que lá na frente a gente vai ver, né? Ele parece muito com Davi. Muito. É o que ela falou aqui. E até a união dos dois ali, É a muito. amizade, parece que Jonatas olhou o Davi e falou, poxa, esse É um igual, né? São muito iguais. A Ele amizade não ficou nem com ciúme em Isso. questão assim, o reinado vai passar para Davi. seria dele o reinado. Né? Ele é filho de Saul. Se ele fosse um cara meio parecido com o Saul, pai, ia ficar meio, poxa, mas por que vai para ele e não para mim? Mas ele entende o que o que Deus está fazendo e ele é humilde. É alguém muito, muito coerente com a fé. Impressionante, Essa Jonas. amizade deles é muito bonita, né? Até o Mefibosete. Isso. Então Jonatas é humilde, é ousado, não é? O Senhor estava ali, porque o Senhor, ele disse, se o Senhor está com a gente vai ganhar isso. E assim, só acrescentando mais, né? Dificilmente a fé que ele tem aqui é produto do ambiente que ele estava vivendo com o pai, mas ele conhecia algo além. É isso, né? De onde vem essa perspectiva? Esse não é tal pai, tal filho. Né? Não é. Não, porque não é determinante. Não é determinante. Se o pai é assim, o filho vai ser. Isso é uma mentira. Isso é determinismo e nós não acreditamos nisso. Muitas vezes a gente acredita, né? Que acha que nossos filhos vão ser, vão seguir Vão esses reproduzir passos. isso, mas quem tem o Espírito de Deus é transformado em nova criatura. Isso não é determinismo. Filho de fulano vai fazer igual. Isso não é verdade. Pode fazer, mas não é determinação. O pai é totalmente transviado, não é tão firme. E o filho é firme. Exato. É um exemplo aqui, né? Então, essa fé, essa ousadia dele certamente veio do que ele sabia da palavra de Deus. Então, é impossível não admirar Jonatas aqui, né? Impressionante isso. E aqui o autor que eu li diz assim, talvez ao escalar as rochas, ele tenha lembrado das promessas, e eu vou ler aqui dois textos. Levítico 26, perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Está em Levítico e em Deuteronômio. Ou em Josué 23:10, que diz assim, um só homem dentre vós perseguirá 1.000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Quem sabe ele não teria decorado esse livro e falou, aqui Josué falou isso. Josué 23:10, vai perseguir 1.000 e o Senhor vai dar a vitória. Isso está em Josué escrito. Levítico 26, 7 e 8. E fala, 5 perseguirão 100 e o Senhor está diante de vós. Quer dizer, não interessa o perigo, Ou quantos nós somos, nós temos a maioria, porque Ele está conosco. Não interessa a situação A circunstância. impossível que você acha que está. É isso. Então, ele está agindo com fé, porque ele não depende de evidência para agir. Ele depende do que Deus falou para agir. Não há evidência visível. O que Saul precisa é ver. Jonatas não precisa ver. Ele precisa crer. Essa é a principal diferença. Não é? Então, o que o seu escudeiro disse? Faze tudo o que inclinar teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Só perigo, né? Que legal, né? Isso que eu acompanhei. Porque a palavra dele é bonita. Ele fala, o versículo 6 é muito bonito, gente. É muito bonito. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto. Ou seja, talvez ele vai ajudar. Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com todos. Aí você vê o Senhor fala, faz o que você achar, porque eu estou com você nessa. Eu não vou te abandonar nessa. Deus mandou um
companheiro é legal. Legal para né? ele. 8. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Agora, olha a estratégia dele. Bom, ele está... Ele está numa peita, vai descer uma escorregadia e vai subir uma espinhosa. E a estratégia, ó, a gente vai se mostrar para eles. A gente não vai se esconder. Olha essa estratégia. 9. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós outros. Pô, para aí que nós vamos até vocês. Se eles disserem isso, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Essa é a estratégia. Porém, se disserem: subam até nós, então subiremos, pois o Senhor, o Deus da aliança, não nos entregou nas mãos. Este vai ser o sinal. Então, Jonatas arma uma estratégia, dizendo: a gente vai se dar a conhecer a eles, depois de eles nos verem, se eles quiserem descer até nós, a gente fica e está tudo bem, a gente fica. Porque eles estão com muitos, tem carro de ferro, tem arma pesada, tem um monte de coisa. Possivelmente ele pensou: é mais difícil que eles desçam, é escorregadio, é espinhento, eles não vão querer correr esse risco. Mas se eles falarem: subam aqui que a gente vai dar uma lição em vocês, subam aqui, então o sinal é: a gente vai subir e Deus vai nos dar. Esse vai ser o sinal que a gente vai estabelecer aqui, né? Jonatas está convencido que Deus vai lhes dar a vitória se eles subirem. Ele previu a possibilidade de duas respostas, mas uma vai ser o sinal. É isso que eu queria entender com eles. Se ele falasse: a gente vai, Então a gente fica e luta. e luta. Agora, se ele falar: subam aqui, Deus nos deu. Tá. Deus... Aí também mostra o seguinte, né, que ele confia em Deus, mas a ação precisa ter uma ação Isso. elaborada, bem elaborada. Ele não é maluco. Estratégia, Ele não é maluco. Ele sabe, Deus está conosco. Agora eu vou pensar aqui o que é melhor fazer. Se eles mandarem a gente subir, Isso ensina a gente, né? Claro. Quando a gente vai... tomar decisões. Deus está do lado que eu vou... Exato, que pode dar errado se ele falar que ele desce, então a gente fica aqui. A gente mata 2, 3, alguns. Mas a gente fica, né? E olha que interessante que ele usa assim: o Senhor nos entregou. É passado isso. Não é o Senhor nos entregará. Essa forma do verbo do hebraico, que é um passado de algo que vai acontecer no futuro, é uma qualidade de verbo que é tão certo que vai acontecer, que eu já falo como se já tivesse. Quer ver um exemplo disso? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aí está Isaías, 700 anos, não tinha nascido, mas é um chamado perfeito profético. Por quê? Porque é tão certo que ele já considera como passado, já foi. O Senhor já nos deu. Olha, isso nos mostra a fé de Jonatas, a certeza, né? Ele pede esse sinal, então ele faz essa questão aí, se acontecer isso, a gente fica. Se eles falarem para subir, a gente sobe e o Senhor nos deu. 11. E aí? Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, então eles se botaram: estamos aqui, ó. Vamos subir. Eis que... Dois. Disseram estes. Aí eles disseram: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Lembra disso? Semana passada o povo saiu com medo. Os filisteus sabiam, os medrosos estão se escondendo. Olha lá, 2, saindo dos buracos. Os hebreus, lembra que eu falei de hebreus semana passada? Não é um termo bom para se falar. Lembra da escravidão, lembra de um povo submisso. Chamam de hebreus. Quem se referiu ao povo como hebreus semana passada? Saul. Vou passar o recado para os hebreus: venci os filisteus. Não foi ele, e ele usa o termo hebreus, que não era um termo, é israelitas, Israel, não é? Mas enfim, filisteu usa esse termo. Olha lá os hebreus, estão saindo dos buracos. 12. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro: e agora? Quem vai responder? Fica aí ou sobe? Subam até nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, cara, porque o Senhor nos entregou. Ele vai na frente. Vamos que os Deus entregou. Olha lá, entregou de novo, está no passado. Já era, perderam. Olha a fé desse homem.
Vamos, o Senhor nos deu. Então ele provoca os homens, os filisteus sumam até nós, é uma rocha íngreme. De gatinho aqui. E aí então, é íngreme, eles tratam os dois como animais assustados, lá, estão saindo dos seus buracos aí. É um arrogante, é um filisteu arrogante mesmo, né? Mas aí eles vão. Então, 13. Trepou Jonatas de gatinho, ou seja, engatinhando os pés. A ideia aqui é, ele usou os pés e as mãos. Essa é a ideia, tá? E o seu escudeiro estão os dois engatinhando. Você imagina como era íngreme, não dava para andar assim. Você tinha que se apoiar para você ter firmeza. Era muito íngreme. E ele tem espada com ele, os dois pelo menos. Olha a dificuldade da circunstância, nenhum de nós faria isso. Imagina, eu vou chegar lá e cansado. Para lutar, olha a circunstância que é. E o seu escudeiro atrás, os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás deles. Essa deve ser a pedra espinhosa, né? É possível, sim, porque estava em... Ele estava Isso, é isso. do dia e estava subindo pedra espinhosa. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro... Aí? Tá, 14. Tá? Mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra, que é uma pequena área de terra, ou uma terra em que uma junta de bois podia arar. É isso. Então, olha só, ele não somente galgou aí o penhasco, mas ele também teve força para atacar 20 homens e matar 20 homens em uma área de terra. É uma medida de terra, ou seja, ele pensou bem, porque eu acho assim, se eu fosse fazer uma cena disso, ele engatinhando, e os caras, isso aí vai dar em nada, 2, subindo isso, aí eles chegam nesse pedaço de terra, acho que os caras estão lá jogando baralho, né, tomando a cerveja deles, pode ver, o que é, vamos dar uma lição a vocês. Ele já chega lá sacando a espada e matando todo mundo, e ia para trás, e o servo matando. Você imagina, provavelmente foi uma surpresa para os homens, que os dois o atacassem, porque são 2 vindo de penhasco. Eles matam 20 homens. E olha só o versículo 15: houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo, filisteus, né? Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Gente, além de matar 20 homens, não é um número grande, porque eles são mais do que a areia da praia, mas a morte de 20 homens causou isso? É porque o Senhor estava causando esse terror. Lembra lá em Gideão, que Gideão colocou 300 homens em cima, assim, com as tochas, quebraram os vasos, o povo de baixo, que era igual a areia da praia, ficou perdido e começaram a se matar um ao outro. Foi colocado terror nesse povo. O Senhor fez isso. Então Deus acrescenta efeitos dramáticos. Deus acrescenta um terremoto. A terra treme. Os relâmpagos. Você imagina aqui, o povo está vendo filisteu morrer e a terra tremer. Meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, não, né? O que está acontecendo? Tem gente nossa morrendo, a terra está tremendo, então isso atemoriza todo mundo. Então você vê os termos aqui, ó, no versículo 15, ó, espanto, Você fica para cá. tremeram, estremeceu, terror. Olha como são 4 palavras que dão a ideia de é uma coisa assustadora que está acontecendo ali. O jogo está virando agora. E são 2. 16. Olharam as sentinelas de Saul. Agora, você imagina assim, ó, a câmera está lá, né? A câmera está lá nessa batalha, na penha íngreme, e acontece esse ataque. Aí o cameraman vira para o outro lado, onde está Saul, lá na caverna ou na árvore, lá na romeira. O que está acontecendo aqui? Versículo 16. Olharam as sentinelas de Saul, que não viram Jonatas saindo, lembra? Ninguém viu Jonatas saindo. Agora as sentinelas estão olhando em Gibeá de Benjamim, que é o outro lado do penhasco. E eis que a multidão lá se dissolvia, correndo uns para lá e outros para cá. Está confusão. Você vai falar, ué, o povo está agitado lá, está uma confusão lá.
os encarregados de olhar de Saul estão vendo, tem alguma coisa errada lá no acampamento deles. 17. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que Jonatas nem seu escudeiro estavam ali. O que Saul falou? Peraí, alguém fez alguma coisa, conta aqui, vê quem que está fora. Teu filho e mais um. A preocupação de Saul é: alguém saiu do meu controle aqui, as coisas saíram de como eu queria, está tendo confusão lá. Foi gente lá sem minha Foi gente autorização, lá, né? conta que alguém saiu daqui para ir lá. Veja, ele não tem fé, ele está contando número, ele está contando gente. A resposta do escudeiro de Jonatas é melhor do que essa resposta aqui, não é? A resposta do escudeiro é: faz o que o teu coração se inclinar, eu estou com você. Agora veio alguém e fala: Saul, os caras estão se embaralhando lá. Opa, quem que contou aqui? Quem que saiu daqui? Esse é Saul. E aí ele vai procurar solução. Saul disse a Aías: gente, é inacreditável. Se repetiu. Traz a arca. Se repetiu. Você lembra? Se te lembrou algo? Lembra a batalha? Capítulo 4 de 1 Samuel. Traz a arca aqui, porque a gente precisa. Traz o amuleto. Quem é esse? É Saul. Trago-a, pois naquele dia ele estava com os filhos de Israel. Então, nessa situação crítica, Saul consulta o seu Aías, que é o sacerdote. Parece que ele havia levado a arca para a batalha. Alguns aqui manuscritos se disputam entre se é a arca ou se é o colete que ele está se referindo. Tem disputa disso de manuscrito, mas enfim, o ponto é que Saul quer amuleto. Saul quer saber, aqui começam as ações religiosas de Saul, e não as ações de fé. Gente, tem uma diferença entre fé, entre você agir pela fé e agir pela religião, pelo ritualismo. Tem uma diferença, não é? É possível que ele tivesse aqui então tentando consultar a Deus para saber o que ele faria. O filho dele já fez, já tinha a palavra que era para fazer, ele não consultou nada, Jonatas, ele já foi lá e fez. Saul quer consultar, ele precisa ter o rito para fazer o que Deus já mandou fazer. Enquanto Saul falava ao sacerdote, 19, então veja lá, ele está consultando, e aí, tira aí o urim tumim, o que o senhor quer que eu faça? O alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que Saul disse ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Nem o Deus ele quer ouvir mais. Olha como esse homem é, né? Ele estava esperando receber ordens de Deus explícitas, mas ele nem quis esperar por isso. Mais uma vez, ele não quer esperar por nada, né? Ele quer fazer o que ele quer. Então, gente, assim, Deus não estava falando com Saul, é Samuel o porta-voz de Deus. Tem Aías que é de uma linhagem que está desaprovada por Deus, ele está consultando esse homem. E nem isso ele quer consultar mais, ele desiste, porque aumenta a confusão lá. O que parece que ele está vendo é confusão que está dando a entender que os filisteus estão confusos, eles não estão armados, estão bem armados, estão confusos, eles estão mal, igual o Gideão, está uma confusão lá. 20. Então Saul e todo o povo que estava com ele se juntaram, finalmente vieram à peleja, e a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Então, veja, Deus havia chamado Saul para quê? Para libertar Israel de Filisteu. E durante, nessa vez, mais uma vez, ele só faz isso depois que outro começa. Não parte dele as coisas, né? Então agora ele vê que tem uma confusão, que eles estão de alguma forma confusos, ele aproveita e vai. Quando ele vai para essa batalha, então assim, nós vemos aqui que tem confusão. A espada de um era contra o outro. O que o autor está nos dizendo aqui? Isso nos lembra Gideão, tá? Que tem pânico no arraial dos filisteus e um é contra o outro lá. Eles se matam, igual aconteceu com os midianitas em Gideão. Eles se matam porque é muito terror, não sabe quem é quem.
Deus está dando terremoto ali, tem coisa de Deus acontecendo, sobrenatural, eles estão se matando. E por que uma espada de um era contra o outro? Quem tinha espada? Filisteu, Jonatas e Saul. Só que agora a gente vai ver no versículo 21 uma outra coisa. Olha só, também com os filisteus, dantes havia hebreus, que subiram com eles ao arraial. Lembra os hebreus medrosos que se esconderam? O texto nos diz que alguns deles se juntaram aos filisteus. Portanto, também tinham armamento agora. Hebreus que antes abandonaram Saul, estavam com filisteus, versículo 21. Agora esses também se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul. Então você imagina, o cara era israelita, hebreu, aconteceu o que aconteceu semana passada lá no capítulo 13, eles se debandaram, alguns se juntaram aos filisteus. Olha, a gente vai ficar com vocês aqui, vocês não matam a gente não, a gente vai com vocês. Agora Saul começa essa confusão, Saul começa aí, os caras mudam de lado. É o meu povo agora, vamos matar esses filisteus. Muda de lado e começam a matar filisteus, são hebreus. Se simpatizaram com os filisteus, agora mudaram de lado de novo. Então ganhou mais gente. 22. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, mais gente ainda, os que se esconderam por Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram perto da peleja. Então olha só, agora tem filisteu fugindo, passando por uma região que tinha israelita covarde escondido. O que eles fizeram? Vamos aproveitar que eles vão matar. Entendeu isso aí? Olha só, lembra que semana passada israelitas debandaram do exército de Saul, lembra disso? Com medo. Eles foram para buracos, cisternas, outras regiões. Agora, você tem nessa batalha aqui, filisteu perdendo e fugindo, passando por regiões onde tinha gente escondida. Esses também começaram a matar filisteu. Animados pelo que estava acontecendo. Se juntaram, olha lá, também perseguiram de perto na peleja. Então Israel começa animado pela ação de Jonatas. O Senhor, claro que está ganhando tudo isso, mas o exército volta. E o último versículo, assim livrou Jonatas. Quem que livrou Israel? Então você tem que grifar isso, porque esse é um comentário do autor. Ele está concluindo o relato. Assim, Yahvé, o Deus da aliança, livrou a Israel naquele dia. E a batalha passou além de Bet-Aven. Não se sabe onde fica Bet-Aven, mas a batalha foi se estendendo porque eles foram fugindo. Então foi se estendendo, foram perseguindo para outros locais. Tá? Então a narrativa bíblica não atribui a vitória a Jonatas. Não foi nem a Saul. Quem livrou? O verbo aqui de o Senhor livrou é o mesmo que usou para o Êxodo, para passar ali no mar. O Senhor livrou o seu povo. E o mesmo usado na batalha de Gideão. O Senhor livrou Israel. Então, é o Senhor quem opera essa obra salvadora. Né? Bom, esse é o nosso texto. Que aventura, né? Tem as íngremes, né? Difícil, você tem um cara com uma motivação de confiança no que ele sabe de Deus. Né? Algumas conclusões interessantes aqui, né? Nós somos chamados hoje a refletir sobre a fé desse homem. Será que nós cremos como ele cria? Que as circunstâncias não determinam os resultados quando Deus está envolvido? Está tudo com a circunstância ruim. O resultado não está definido, a circunstância está ruim. Né? Será que nós cremos que Deus pode agir mesmo em possibilidades que são para nós inviáveis? Será que Deus pode prover o que nós precisamos? Claro que sim, porque o que está dito na palavra dele, o que nós precisamos entender aqui é que se Deus disse na sua palavra, nós precisamos confiar. E aqui eu vou trazer essa realidade, já estou aplicando aqui, a gente finaliza, para a nossa batalha, não contra pessoas.
Qual é a nossa batalha? Qual é a batalha escrita em Efésios 6 que nós enfrentamos? A nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra o pecado. Não é isso? Como é que você luta contra o pecado? Com a fé que Deus falou que você deve ter, dizendo, olha, o pecado não mais nos domina, está escrito. O quanto isso te ajuda na sua luta contra pecados? Que outros textos nós podemos nos lembrar que nos dão promessas de Deus na nossa luta contra pecados? É isso que nós estamos sendo chamados a fazer, andar pela fé. Ah, pastor, mas nessa circunstância aqui eu tive que pecar. Não, nessa circunstância aqui você tem que voltar para a palavra de Deus e lembrar o que Deus disse sobre vencer o pecado. Hebreus 4, nós temos um sumo sacerdote que sofreu todas as tentações e não pecou, e por isso ele pode nos socorrer. Então, nos acheguemos a ele em momento de tentação. Você crê nisso quando está lutando contra o pecado? Muitas vezes a gente esquece e vai pelas circunstâncias e não faz nada. É isso que nós somos chamados a fazer, a olhar para a palavra de Deus, o que ele disse, e eu vou andar por isso, ainda que a circunstância não seja nada favorável, mas eu vou andar pelo que ele me disse. Ele não me disse que eu vou ser curado sempre. Não, isso ele não me disse. Crente morre, crente fica doente. O que ele me disse no sofrimento? Que ele está comigo, que ele vai me transformando à imagem de Cristo, que tudo coopera para o bem, mesmo o sofrimento. Aí você tem que ter essa fé, de no sofrimento, ainda que Deus não queira fazer, porventura, se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, eu ando pela fé, no que eu sei quem ele é. Eu sei que durante esse momento ele vai tratar comigo. Então é isso que eu sei. É isso que nós somos chamados a fazer. Tem uma história na Escócia do John Knox, que foi o pai do presbiterianismo, que ele disse uma frase: um homem com Deus está sempre em maioria. É o exemplo aqui, né? Um homem com Deus está em maioria. Assim foi com Jonas, acompanharam só de um escudeiro, mas Yahvé estava com ele, porque ele sabia quem era Yahvé, o que Yahvé tinha dito sobre Filisteu. Daqui esse texto não é um chamado para nós andarmos pela fé de forma impensada. Nós temos uma orientação. Eu não vou entrar em hospital decretando cura de ninguém, porque isso não está dito aqui. Tem que andar pela fé do que Deus falou. Nisso eu falho, porque, como eu disse semana passada, eu ando ansioso quando ele me diz para não andar. Fé. Você crê que ele falou para não andar, que ele vai te sustentar? Aí é fé. Ah, mas eu não estou vendo a circunstância. Então aí você serve para você. A circunstância está ruim, mas ele tem algo, ele disse algo sobre isso. Então ande pela fé no que ele disse, não pelo que a circunstância está nos chamando. Esse exemplo de Jonas nos desafia a sermos ousados em nosso compromisso com o Senhor, com o Evangelho. Não é para a gente ficar sentado embaixo de uma árvore, quando nós temos ordens diretas para fazer o que a gente tem que fazer. Isso é Jonas. Ok, esse é o nosso texto. Estrutura. Do 1 ao 3, nós temos o contraste, não é? A disposição e a indisposição. Olha lá. No 1, Jonas convoca o seu escudeiro e fala: vamos avançar. Esses caras estão lá, a gente está aqui, vamos embora. No 2 e 3, é o contraste. Saul fica. Saul está debaixo de uma árvore esperando solução, sentado. O 4 e 5 é a descrição geográfica do caminho de Jonatas. É importante ou não é esse 4 e 5? Veja, nada na Bíblia é por acaso. É que a gente, de fato, a distância do relato, da geografia, nos faz não entender muitas coisas. Mas se você saber que um penhasco chama escorregadio e o outro espinhoso, faz total diferença para esse cenário. E é por isso que o autor nos coloca. Um deles se chamava tal e o outro tal. Para mostrar o que Jonatas, qual era a circunstância que ele iria enfrentar. Completamente inacessível. Mas se o Senhor quiser. 6 a 9, a resolução dele, versículo 6 é o mais bonito, aí ele é o centro do nosso capítulo, é o 6. Porventura, se o Senhor quiser, não pode ser com pouco ou com muito. Ele vai nos dar. Ele sabe quem é o Deus de Israel.
Parece que Saul não sabe. Semana passada, acho que o Jonathan falou: pastor, parece que Saul não conhece Deus, né? Não é essa a impressão que dá? Parece que ele não conhece o Deus de Israel. Saul não conhece. Desde o começo ele não sabe quem é Samuel, não sabe onde é que Samuel mora, não sabe nada. E numa batalha ele também não sabe nada. Jonathan fala: vamos embora, vamos ganhar isso. A sensação é que na família dele não se falava das histórias de Deus. Mas Jonathan sabia. Jonathan sabia. Mas não dá a impressão que ele não foi criado. Foi isso que a Jaque falou. Ele não foi Como é que ele criado. sabia? É. Saul não deu importância, provavelmente. Jonatas ouvia isso e falou: opa, Gideão já ganhou com 300, Sangar já ganhou com 1. Saul podia não falar, mas outras pessoas poderiam falar para Tinha todo aquele ritual em Israel, a cada sábado, a cada ano, tinha que fazer. Lembra? Tudo isso, Jonatas presenciou, certamente, a leitura da Torá. Só que Saul parece que eu entrava por aqui e saia por aqui. Jonatas é alguém que isso aí Deus já fez. Então, Aí que fica lá, acho que a Raquel perguntou, né? Tal pai, tal filho? não é determinante. Você vê que Josias, por exemplo, o pai foi mal. E Josias? Josias foi bem. Exato, não é determinante isso. Não, eu ia comentar, a questão acho que vai assim pelo caminho. Não é o quanto ele conhecia, é a quanto ele tinha disposição em obedecer. Também Porque, conta. vamos dizer, talvez Saul sabia, mas ele não estava disposto a obedecer, a fazer de repente o quanto Jonathan estava. O pouco ou tanto que Jonathan soube já foi suficiente para ele agir em obediência. E aí eu fico pensando o seguinte: com a gente não é diferente. A gente muitas das vezes tem a Bíblia, conhece, mas o quanto de fato obedecemos. Exatamente. É a aplicação desse texto. Quanto a gente age pela fé ou pela vista. Exatamente. Quem somos nós aqui? Muitas vezes mais Saul do que Jonatas. Instrução temos. Instrução temos, ordens temos. A gente sabe certamente muito mais do que eles souberam. A gente tem o Novo Testamento, tudo. Eles tinham a Torá, que era suficiente. Levítico, nós lemos, Deuteronômio, ele era o suficiente para eles saberem o que eles tinham que fazer com os filisteus. Saul, nós tomamos muitas vezes a atitude de Saul. Exatamente essa aplicação excelente. Do 10 ao 16, eles derrotam. Então é a estratégia colocada em prática. Se chamarem para subir, a gente sobe, o Senhor já nos deu isso. E acontece e eles derrotam. 16 a 22 é quando a câmera volta para Gibeá, né? Como é que está Saul lá? A reação de Saul ao ataque de Jonatas aos filisteus. Saul é informado do tumulto e descobre que faltam 2 no exército gigantesco dele, né? Devia ser fácil contar, 600 pessoas, faltam 2. O filho, ele não deu falta do filho, que, gente, era um dos líderes, porque o filho ficou sozinho em Gibeá semana passada lá, né, para atacar Filisteu. Ele não deu falta do filho, a ponto de pedir: conta aí, quem está faltando? Jonatas, se tiver, cadê Jonatas? Do 18 ao 19, ele deseja consultar o Senhor por meio de Aías, mas até isso ele desiste. Ele ainda quer fazer um ritual, ele quer ter um amuleto com ele. Traz a arca para cá, inacreditável. 20, Saul e seus homens vão à peleja. Eu acho que ele era muito ansioso. Não, deixa pra lá. Está demorando muito, vamos resolver logo. Foi o que ele fez no capítulo 13. Samuel está demorando, deixa eu, seja fácil. É isso aí. E o 20 e 22, outros israelitas que estavam com os filisteus, e que estavam se juntam aos homens de Saul, e juntam e vão matar o filisteu. Já que é para matar, vão matar. E o último versículo, conclusão. O autor agora sai da história e coloca: dessa forma, o Senhor livrou Israel. Isso responde a nossa primeira pergunta. Sobre o que o texto está falando? Sobre como o Senhor livrou Israel por meio de Jonas. Tá? É isso. Não coloque Jonas como herói. O texto está falando sobre isso. Sobre como o Senhor... Eu gosto quando é assim, que fica mais fácil para mim. A resposta já está no texto. Quando o autor me dá um comentário dele, tá bom, obrigado, já me deu a resposta. Sobre como Yahvé, o Deus da aliança, livrou Israel dos filisteus por meio de Jonas.
Vamos resumir a nossa história. O texto está dizendo que enquanto Saul estava com seus 600 homens, debaixo de uma romeira em Gibeá, Jonatas com seu escudeiro decide atacar a guarnição dos filisteus. Apesar das dificuldades geográficas do caminho, as penhas lá, né? Jonatas, confiando no Senhor, traça uma estratégia e executa, derrotando 20 filisteus. Vendo a agitação no arraial inimigo, Saul cogita consultar ao Senhor por meio do sacerdote, mas desiste. E então vai à peleja, sendo auxiliado por outros israelitas. Assim o Senhor livrou Israel dos filisteus. O que esse texto nos ensina? Parece que está mais fácil hoje, não está? Cuidado para você não ir para o herói Jonatas. Então vamos lá. O que esse texto nos ensina hoje? Você aprendeu o que esse texto de uma batalha tem a ver com a nossa vida hoje? Nós temos muitas, já fizemos aplicações, mas tente resumir em uma frase o ensino do nosso texto. Acho que apesar das circunstâncias, Excelente. devemos confiar no Deus da aliança. Apesar das circunstâncias difíceis, excelente. Devemos confiar no Deus da aliança. É um ensino perfeito para o nosso texto de hoje. E é aplicável hoje ou não? Claro que é. Sempre, né? Não é uma batalha que aconteceu lá em Benjamim, que ficou lá só como relato. É para hoje isso. Apesar das dificuldades, das circunstâncias completamente avessas, nós temos que confiar. Eu escrevi assim, ó. Porque a gente tem que sempre lembrar também do que Deus já fez, do que tudo que a gente estuda, que Gente, por isso porque assim, mesmo na circunstância difícil, com todas essas histórias que a gente aprende, a gente ainda fica com medo, a gente ainda mete os pés pelas mãos. a gente é Saul, mesmo sabendo. O que eu escrevi foi: o Senhor age em favor do seu povo, mesmo em circunstâncias desfavoráveis, por meio daqueles que demonstram fé e confiança no Deus da aliança. Tudo que a Raquel falou está aqui de outra maneira, né? Ó. Mas o herói aqui, cuidado. Então, a lição é: seja como Jonatas. Sim, confie no Senhor. Isso é ser como Jonatas. É você confiar no que Deus já disse e não se abalar com as circunstâncias, porque Deus age em favor. Uma coisa que depois que eu terminei, eu falei: qual foi o ensino da semana passada? Aí eu fui ver o ensino da semana passada, porque eu sempre gosto de fazer essa ligação. A semana passada o ensino foi isso aqui, ó. A falta de obediência, arrependimento e confiança no Senhor traz reprovação. Lembra? Saul foi reprovado por causa disso. A seus servos, diante dos desafios da vida do rei. Pega esse ensino da semana passada e tenta, olhando a história de hoje, que é o texto seguinte, tenta fazer um ensino com base nesse. O antídoto para esse É o contrário, não é? A história de hoje nos mostra o contrário desse ensino, porque você vai falar, foi a falta da obediência, da confiança, traz reprovação. Hoje a confiança traz aprovação. Percebe porque o 13 e o 14 está tudo conectado. O autor está nos dizendo: olha o que Saul fez, olha o que Jonatas fez. Deus aprova isso e age em favor quando se tem isso. Quando você confia no que Deus disse, Deus age em favor. Então você não vai ser curado de tudo que você quer. Deus age em seu favor. Ainda que para você crescer espiritualmente em meio à doença, por exemplo. Mas Ele está agindo porque Ele está confiando que tudo coopera para o meu bem. Se eu for curado ou não, eu sei que coopera. Deus age em favor desses. O propósito vai ser sempre o mesmo, glorificar o nome dele. Exato, exato. Ele resolvendo o problema ou não. E essa frase no versículo 6 é: porventura, se Ele quiser, Ele faz ou muito. É um versículo para pôr na camiseta, né? E, gente, Jesus, esse fala. E o 12 também, pastor, eu achei interessante. Versículo 12? Que ele fala para o escudeiro dele: venha atrás de mim, porque o Senhor entregou nas mãos de Israel. Ele não falou nem nas nossas mãos. Excelente. Ele tinha visão de reino totalmente diferente do que o pai dele tinha. Né? É o Deus da aliança. Confiava no Deus da aliança, ele sabia de todas as promessas que Deus fez e falou que ia livrar
dos filisteus. Israel dos filisteus. Israel dos filisteus. Ele não entregou ele nas minhas mãos, ele entregou Para Israel. Pra Israel. Excelente comentário, Jefferson. Muito bom. Olha só, ele não pensa nele. Deus entregou para Israel. Cadê o rei de Israel para falar isso? Está debaixo de uma romeira, consultando o rito, sem fé, que não tem fé. Ele é ritualístico, ele é religioso na hora que precisa, mas ele não age com fé. Nessa ação de Jonatas também aí, esse escudeiro dele tinha um sincronismo Muito legal, né? Faz o que teu coração mandar que eu estou com você, cara. Com você eu vou. Eu vou. Qualquer. Muito legal. Então, olha aqui, ó, conectando com o da semana passada, eu coloquei a confiança no Senhor, traz o favor dele a seus servos diante dos desafios da vida. Só conectei com o da anterior e fiz a antítese, fiz o contrário de Saul. E vamos lá, Jesus no texto. Dica: Jonatas é um tipo de quem aqui? Tipo de Cristo. Agora desenvolva isso. Como é que eu acho Jesus nesse texto? Jonatas está tipificando um Salvador, não é? Ele está tipificando alguém. Ele foi usado para salvar O povo. o povo. Ele foi usado por Deus para salvar o povo. Conecte isso com Cristo. Essas ações. Esse é um caminho difícil. Excelente. Esse na palavra. Jonatas enfrentou situações completamente desfavoráveis para salvar o povo. Conecta com Cristo. Exatamente, olha só. Enfrentou o inimigo confiando plenamente no Pai, mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Jesus sabia que ia ser morto. Olha só. E mesmo assim ele encarou um caminho espinhoso. Curioso, né? Recebeu a coroa de espinhos e escorregadio. Ele encarou isso sabendo que ele ia morrer, mas ele fez em obediência. Isso é fé. O que mais a gente pode conectar? Por seu ato, Cristo juntou consigo em seu povo aqueles que antes eram inimigos e estavam dominados pelo inimigo. Curioso que tinha hebreus, israelitas com os filisteus, não tinha? Depois eles se juntaram ao seu povo. Jesus junta inimigos. Com o que ele fez, ele traz para si quem era antes inimigo. A vitória de Cristo não foi sem dificuldades. Aqui eu peguei o espinhoso, né? Que uma das nome das penhas lá era espinhosa. E eu conectei isso com os espinhos. Jesus sofreu com espinhos também, para salvar o seu povo. E último, os que se unem a Cristo experimentam a vitória que ele conquista por seu povo, por Israel. Então, Jonatas aqui está tipificando o nosso Salvador, que de forma perfeita nos livrou dos nossos inimigos. Ele enfrentou sozinho, né? No final ele ficou sozinho, nem os discípulos ficaram com ele, para enfrentar a batalha por nós. Ok, que bom, terminamos felizes. Agora, gente, semana que vem, pode tirar o sorriso do rosto, que Saul vai aprontar uma que vocês nem imaginam. Com o próprio filho. A licença para a semana que vem. Amém? Pode parar para mim aqui, por favor. Vamos ficar em pé, vamos orar.